Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, eu queria aproveitar esse momento, né, que aconteceu essa coisa horrorosa na Universidade Federal do Piauí, em que ali, eu acho que era um professor, mas era um travesti, que disse que iria educar através do CU, né? E aí ele vira para trás e mostra o seu CU, e isso não tem nada a ver com educação. Mas eu queria aproveitar esse momento para conversar com você que é de esquerda e de direita e se diz cristão. Eu quero, nesse vídeo de hoje, falar com você para te mostrar aqui três coisas. Primeiro, eu quero dar uma sugestão para aquilo que eu acho que seria a solução para o nosso país, falando aqui com pessoas que se dizem cristãs. A única coisa que eu vejo como solução. Segundo ponto, eu queria te mostrar e provar aqui para você que a política se tornou maior do que Jesus. A política se tornou maior do que o evangelho nesse país. Eu quero dizer que a política ou os políticos se tornaram mais importantes que Jesus Cristo e que o próprio evangelho. Isso é fato. E eu queria também, por fim, te mostrar que nós cristãos envolvidos com política estamos fazendo uma falsa defesa do evangelho. Eu vou te mostrar aqui que a esquerda, quando diz defender o evangelho, atacando a direita, está mentindo, e a direita, quando diz defender o evangelho, atacando a esquerda, também está mentindo. Eu vou mostrar isso aqui para você. Portanto, eu queria que você ficasse até o fim, são apenas 2 folhinhas desse estudo, eu vou compartilhar com você, vamos meditar nisso aqui. Me perdoe, mas eu preciso aqui pedir a sua colaboração para esse trabalho. Se você acha que esse trabalho merece sua ajuda, por favor, nos ajude. E também queria dizer que aqui é o nosso Pix. Se você quer conversar comigo, discordar, bater um papo, sugerir, estudar, esse número aqui é o Zap que eu criei para este canal e está à sua disposição. Não se constranja. Caso queira se tornar membro desse trabalho, gente, eu digo a você, participe, seja membro desse trabalho. Vou deixar o link aqui do canal para você se tornar membro do canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos aqui para o nosso estudo e quero que você preste bastante atenção. Olha só, então eu vou fazer aqui algumas considerações antes de mostrar para você a minha sugestão e a falsa defesa do evangelho. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já disse aqui em outros vídeos que direita e esquerda são princípios espirituais. Eu tenho dito aqui no decorrer dos séculos e até desses 2 milênios que grupos muito poderosos envolvidos com esoterismos, que mantinham o poder tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto depois aqui no Ocidente, nas Américas. Esses grupos envolvidos com esoterismos, eles criaram mecanismos espirituais através da política, da economia, e tudo que nós vivemos gira em torno desse plano espiritual. Eles acreditam que forças opostas movimentam a humanidade, movimentam o progresso da humanidade e o próprio desenvolvimento do cosmos. Então, esquerda e direita não tem nada a ver com o cristianismo. São movimentos espirituais, são princípios espirituais que foram aplicados à política. Eu já falei isso em outros vídeos, não vou entrar em detalhes, mas se preciso for, a gente estuda isso. Tá bom? Então, quando a gente fala, quando a direita mostra valores espirituais, eles estão resgatando uma espiritualidade ancestral, que eles dizem que era primitiva, era do início da primeira civilização, e eles estão resgatando isso através de valores morais. Eles não acreditam que houve um Jesus que morreu numa cruz por causa de pecados, portanto o evangelho está fora da visão, o evangelho está fora da visão daqueles que controlam a política mundial. A direita faz parte disso, a esquerda não precisa nem falar. Então, nem direita nem esquerda representam o cristianismo, o verdadeiro evangelho. Ao contrário, todos os dois são movimentos anticristãos. Por quê? Até quando eles falam de Jesus, e muito cuidado com isso, quando eles falam de Jesus, eles não enxergam Jesus como o salvador da humanidade. Jesus foi um mestre. Tem muita gente hoje aí vendo filme, tem muita gente aí colocando pregadores, tem muita gente aí lendo livros, tem muita gente aí que acredita em tudo apenas porque fala de Jesus.
mas entendam, eles não estão falando do Jesus que você acredita. Então é uma coisa que a gente tem que desenvolver, embora já tenham dito isso em outros vídeos. Qual é a solução que eu sugiro? A única solução, e eu vou dar aqui as razões daqui a pouco, de como existe uma falsa defesa do evangelho, vou te mostrar isso daqui a pouco. A única solução que eu vejo e que eu estou aqui propondo nesse vídeo seria os cristãos se unirem, todos os cristãos de esquerda e direita, em torno da Bíblia Sagrada e reconhecerem que os movimentos políticos, além de não partirem dos pressupostos bíblicos, eles usam o cristianismo deturpando o evangelho para promoverem a espiritualidade da agenda globalista. Meu querido irmão de esquerda, meu querido irmão de direita, entenda o seguinte, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se você crê nele como Salvador da sua vida. Eu quero que você entenda que nós precisamos reconhecer, e eu vou te dar aqui as razões daqui a pouco. Precisamos reconhecer que nenhum movimento político de direita nem de esquerda, eles partem de pressupostos, olha aqui, ó, eles partem dos pressupostos bíblicos, ou seja, nem direita nem esquerda na sua raiz, na sua formação, na sua origem. Eles não acreditam que o problema do mundo é o pecado, eles não acreditam que Jesus é o nosso Redentor, eles não acreditam no poder do sangue de Cristo no sentido de nos redimir do pecado, eles não acreditam numa vida eterna e que Jesus virá buscar uma igreja. Portanto, eles estão falando de coisas até certo ponto boas, mas atraindo as pessoas para negarem a essência do cristianismo. Preste atenção no que está acontecendo. Nós temos aí líderes cristãos totalmente místicos, esotéricos, e a igreja não consegue perceber isso. O evangelho foi tirado da nossa boca, o evangelho foi tirado da nossa pauta, o evangelho foi tirado de dentro das igrejas, o evangelho foi tirado dos púlpitos e dos altares das igrejas. Nós precisamos reconhecer isso. E vou repetir, meus irmãos de esquerda e meus irmãos de direita, reconheçam que a política não representa o evangelho. Pior do que isso, a política ela vai contra os valores do evangelho. E temos que ter essa honestidade e essa sinceridade. E, além de tudo, eles usam o cristianismo deturpando o evangelho para promoverem a espiritualidade da agenda globalista. A espiritualidade da agenda globalista é formar uma nova sociedade. Nós estamos entrando numa nova era, segundo eles. E o que vai prevalecer é uma espiritualidade que eles acreditam que foi a espiritualidade que havia quando houve a primeira civilização. Então, o ser humano era uma divindade, a natureza era uma divindade, nós poderíamos adorar um ser maior, um ser supremo, através, inclusive, da adoração da própria natureza. Porque tudo é divino. Não existe um Deus da Bíblia como você acredita, e muito menos uma salvação em Jesus Cristo. Esquerda e direita trabalham para isso. Enquanto a esquerda destrói os valores cristãos, a direita vem reconstruindo valores morais, mas que não são os valores do evangelho, e está arrastando milhões de pessoas em torno desse movimento. Reconheçamos que nem direita nem esquerda representam o evangelho, ao contrário, eles estão destruindo o evangelho. Espere que o Espírito Santo lhe convença, coloque temor no teu coração, para que você entenda que o evangelho está sendo destruído aos poucos. Então, vamos lá, gente. Agora aqui, eu queria mostrar a falsa defesa do evangelho. Vou mostrar aqui, começando com a esquerda, daqui a pouco com a direita. Cristãos esquerdistas, eles criticam a atuação da direita na igreja e as críticas são corretas. A esquerda tem dito, os cristãos de esquerda, eu estou falando aqui para cristão de esquerda, tem descido a lenha nos cristãos de direita porque estão destruindo a igreja, levando política para o altar, estão esculhambando com a fé, estão gritando mito dentro da igreja, estão fazendo um monte de coisa errada dentro da igreja. A crítica está correta. Mas, por outro lado, os cristãos de esquerda não admitem a agenda cultural anticristã ligada à esquerda. Ou seja, qual é a conclusão? Não é uma defesa do evangelho, e sim apenas um descarrego da revolta contra a direita. Porque o verdadeiro cristão, e aqui me perdoe a humildade,
Eu fui de esquerda na minha vida e fui de direita. Mas eu deixei a esquerda quando eu descobri os absurdos que está na pauta da agenda progressista de esquerda desde a sua criação no século XVIII. Tem pessoas que entram aqui nesse canal e me criticam, dizendo que eu nunca estudei o comunismo, dizendo que a ideia do comunismo é simplesmente fazer uma justa distribuição das riquezas e não sei o quê, não sei o quê. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu abandonei a esquerda, foi justamente estudando sobre o comunismo. Com toda humildade eu te falo, se tem algo que eu faço na minha vida há muitos anos é estudar. Eu digo a você, talvez você só tenha estudado do comunismo aquilo que vai nos livros para salas de aula. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Ao mesmo tempo, cristãos de direita atacam a pauta progressista anticristã. Ótimo, as críticas estão corretas. A pauta progressista de esquerda, ela é anticristã. Não há como um cristão estudar isso, ou ver o que está acontecendo e dizer, não, eu sou de esquerda, discordo disso aí, mas continuo votando na esquerda. Não, isso também é outra coisa absurda. Então, o que acontece? As críticas à direita também são corretas, mas não admite o estrago, a direita cristã, os cristãos de direita não admitem o estrago que a política está causando à verdadeira doutrina bíblica. Não admitem. Não admitem que a igreja se tornou um centro, uma militância política. Não admitem que hoje os cristãos vivem dependendo de política. Não admitem que estamos apoiando ímpios, pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não têm o temor de Deus prometendo um Brasil melhor e, no entanto, eu coloquei aqui na letra B, até agora, essa política de direita para nós, para a igreja, ela só trouxe decepção, incoerências e briga entre pastores. É vergonhoso o que está acontecendo hoje entre pastores, mas é intencional. Isso é para destruir o evangelho. Isso é para colocar em descredibilidade cada dia mais a igreja instituída. Isso é de propósito. Mas não deixa de ser uma vergonha. A briga, os xingamentos, as acusações, as afrontas que pastores têm feito com outros pastores por causa de política. Sendo que a direita não percebe que a própria liderança política, ora está criticando a esquerda, ora está se alinhando com a esquerda. Foi o próprio ex-presidente Bolsonaro que apoiou o Ricardo Nunes em São Paulo. Alguém que implementou a mesma agenda que João Dória, que implementou a mesma agenda que o Bruno Covas, aquela agenda que oprimiu pessoas ali naquele período, lembra? Mas, no entanto, agora estava lá unido, presidente Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes, que estava alinhado com o Kassab, apoiado por Kassab, que, por outro lado, o Nicolas Ferreira, mais aquele deputado daqui de Goiânia, que eu me esqueci o nome dele agora, estão fazendo uma campanha contra o PSD do Kassab, né? Porque o PSD do Kassab não está apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes, mas o PSD do Kassab está apoiando o Ricardo Nunes, que é apoiado por Bolsonaro, que é apoiado pelo Michel Temer, que estavam todos juntos, e Michel Temer aplaudindo o Bolsonaro, sendo que o Michel Temer colocou o ministro Alexandre de Moraes, e aí você fala, caramba, eles estão brigando ali todo mundo, né? Vamos derrubar o PSD do Kassab, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro, que se diz, né, que isso é outro teatro, se diz perseguido pelo Alexandre, e no entanto está lá ligado com o Kassab, que apoia o Alexandre, que é apoiado pelo Temer, que colocou o Alexandre, que persegue o Bolsonaro, e aí só mesmo, ou eu sendo, desculpa a expressão, eu tenho que ser um completo imbecil para não ver isso, ou eu tenho que fingir que não estou vendo isso porque eu sou de direita, porque eu apoio o Bolsonaro. Eu nunca pensei que a Igreja de Jesus Cristo, que em tese foi remida, foi salva, foi iluminada, tem o Espírito Santo de Deus, se diz santa, e, no entanto, cai nesse tipo de coisa. Vive esse tipo de sujeira, de absurdo. Olha, gente, é de dar nojo. Aí, ou seja, será que nós cristãos, você de direita, não percebe isso? Resumo, não vejo nenhum cristão politizado defendendo o evangelho por causa do evangelho.
Não há ninguém lutando pelas doutrinas bíblicas apostólicas, mas apenas atacando a ideologia oposta. Então fica um grupo atacando o outro com toda razão, mas não enxerga os seus erros anticristãos. O outro grupo ataca o outro com toda razão, mas não enxerga os seus erros anticristãos. E assim todo mundo está indo para o inferno. Vamos agora ver qual é a profanação da esquerda que merecia ser reconhecida. Esse acontecimento agora na faculdade. A cantora, que canta tão bem quanto Pablo Vittar, na Universidade Federal do Maranhão, Tertuliana Lustosa. Ela cantou uma musiquinha dizendo assim: no mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aulas na sua PICA. Isso ela estava cantando. Isso é educar. Ela está educando. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui, que é de esquerda, sabe que isso não é educação. Mas nós não temos mais coragem de admitir. Nós não temos. Porque se eu admitir, eu estou cedendo para a direita. A direita também não admite os erros dela, por quê? Porque se ela admitir, ela está cedendo para a esquerda. Então nós perdemos a noção de verdade. Perdemos a noção de verdade. E aí ela continua cantando. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento. E se aprende com tesão. De 4, empino o CU, e aí ela se vira de costa, mostra lá, rebola, faz aqueles gestos lá do funk, empina o CU, educando com o CU. E começa a repetir, educando com o CU. E começa a repetir uma coisa nojenta, repulsiva. Mas ela sabe que é, eles sabem que é. Mas tem muita gente que cai nesse papo, né? Também queria lembrar que a Márcia Tiburi, que era pré-candidata, salvo engano, ela era do PT, ao governo do Rio de Janeiro, ela declarou num festival de literatura em 2017 que o CU, né, não vou falar aqui o nome, é uma coisa muito boa na vida das pessoas. Ou seja, abre aspas, ela falou isso. Abre aspas, o CU é uma coisa muito boa na vida das pessoas. E o CU, sobretudo, é laico. É das coisas mais laicas que há nesse mundo. Nesse país em que tudo está ultra neofundamentalista, neopentecostal e neoliberal, o CU, ele é precioso. A gente tem que libertar o CU. Isso foi uma candidata do PT ao governo do Rio de Janeiro. Pesquise aí para você ver. Então, estou te mostrando, meu irmão de esquerda, que não tem como você apoiar um candidato de esquerda sabendo que a pauta deles é isso aí. Então, vamos lá. Pesquisa isso aqui também, gente. Isso aqui, na época, eu estava saindo da esquerda. PT promove amasso gay em homenagem a Lula. O tema era Eu em Ti. Era uma peça onde estava o Lula, a Gleisi Hoffmann, aquela outra filósofa aí muito famosa, esqueci o nome dela. E aí, 2 homens, eles faziam uma performance, eles rolavam no chão, eles subiam, desciam e tal, sem desgrudar a boca. Ou seja, uma espécie de união, um beijo mostrando a união, e eles faziam movimentos diversos, mas não conseguiam, mas eles não separavam-se pelo beijo. Eles continuam unidos ali pelo beijo. Uma coisa horrorosa. E o Lula ria, a Gleisi Hoffmann achava lindo. Então, como é que um cristão vê isso e não se incomoda? Não tem como. Essas coisas deveriam nos incomodar, porque isso para um cristão tem nome, é pecado. É pecado. Outra coisa, movimentos sociais atacando objetos sagrados. Esses movimentos sociais, todos são ligados à esquerda. Eu me lembro que na penúltima campanha que o Lula participou, sem ser essa última agora de 2020, a anterior, eu me lembro de um homem que ele pegava a imagem de Nossa Senhora, eu sou evangélico, né? Eu não tenho a mesma visão de Nossa Senhora que os católicos, mas eu tenho respeito, eu sei respeitar. Esse homem negro, ele pegava a imagem, tampava o seu órgão genital e ele ia raspando a imagem até dissolver a imagem toda. Isso tem um simbolismo muito forte como um ataque à fé cristã. Sem contar que você já deve ter visto, pesquise, movimentos LGBT, pessoas colocando o crucifixo no ânus, uma professora fazendo xixi em cima da Bíblia, um outro local onde alguém defecou em cima da Bíblia Sagrada,
Um cristão, obviamente, vai ver isso e falar, gente, não é isso que eu apoio. Mas todos esses movimentos, eles são ligados à esquerda. Portanto, é uma atitude de esquerda, é um pensamento de esquerda. Outra coisa que eu vi recentemente, Lula disse que nunca houve ninguém mais de esquerda do que Jesus Cristo. Uma associação totalmente sem fundamento. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. Comunismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esquerda não tem nada a ver com Jesus Cristo e nem direita. O fato de Cristo ter andado com pobres não quer dizer que ele seja de uma ideologia marxista, até porque a maioria dos líderes de esquerda são ricos. Isso era uma coisa que me encabulava lá atrás, quando eu era de esquerda. Milionários de esquerda, artistas podres de rico de esquerda. Então, Jesus Cristo andou com pobre, não é porque era pobre, ele andou com pobre porque a maioria era pobre, mas ele andou com pobre pregando contra o pecado, pregando arrependimento de pecado, pregando uma transformação de vida, pregando contra a imoralidade que a esquerda defende. Jesus Cristo era uma pessoa que pregava contra o pecado, ele veio para ser o salvador do mundo, ele veio se propondo como alguém que veio trazer vida eterna através da sua morte, resgatando as pessoas dos seus pecados. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Ele não andou com o pobre porque ele era a favor dos pobres. Jesus Cristo pregou o evangelho para ricos e pobres, para aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. É bem verdade que eu fiz no meu vídeo passado aqui, criticando os falsos pastores com a falsa teologia da prosperidade. Eu fiz um vídeo mostrando que, de fato, a Bíblia aponta para o perigo das riquezas, mas nunca condenou a riqueza em si. Jesus não veio pregar para os pobres, nem para as prostitutas. Jesus Cristo veio pregar para os pecadores, seja qual for o pecado. Não é à toa que muitos ricos e muitas autoridades o seguiram e se converteram. Então, vamos lá. Mas como as pessoas não estudam a Bíblia, elas caem nisso. A profanação da direita, eu já até falei agorinha. Então, aquilo ali foi a profanação da esquerda. Pastores que corromperam o evangelho usam uma igreja para salvar o Brasil. Isso é uma coisa horrorosa também. Ou seja, pastores que perverteram o evangelho, trocaram o evangelho da salvação pelo evangelho da prosperidade, pastores que deturparam a Bíblia Sagrada, são os pastores, né, que escandalizaram com falando somente de riqueza e sendo ricos, são pastores que não falam mais de arrependimento de pecado, pastores que não falam mais de mudança de vida interior, são pastores que não falam mais sobre santificação, que não falam mais sobre vida eterna, que não ensinam a igreja a aguardar a volta de Jesus Cristo. Esses pastores que destruíram o evangelho são os que hoje prometem uma salvação política para o Brasil. Por quê? Porque esses pastores foram preparados para isso. Essas igrejas foram formadas para isso, para tirar o foco do verdadeiro evangelho. É o que eu tenho dito lá atrás no vídeo. Direita e esquerda são movimentos espirituais anticristãos. Então, seguindo aqui, outra profanação da direita. O que temos hoje entre os principais pastores do Brasil, brigas e incoerências políticas. Falei agora isso aqui, não vou repetir, né? Uma união mística onde vale tudo contra o comunismo. Eu fiz um vídeo aqui, recentemente, 4, 5 vídeos atrás, que eu chamei de o boi de piranha. O comunismo hoje tem sido o argumento para unir a todos, católicos, evangélicos, espíritas, ateus, pecadores, usuários de drogas e qualquer um agora que quiser combater o comunismo. Estamos juntos e misturados e vamos orar juntos e vamos jejuar junto. Não precisa mais se converter ao cristianismo, não precisa mais se arrepender de pecados, não precisa mais crer na Bíblia Sagrada, não precisa mais ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não! Basta combater o comunismo que você tem uma vaga nos céus. Basta combater o comunismo que você está fazendo a obra de Deus. O comunismo tem sido boi de piranha, de Satanás, para confundir, sabe, valores morais com santificação, para confundir valores morais com doutrinas apostólicas que não têm, as coisas não são a mesma coisa.
não são a mesma coisa. Essa semana eu vi a Rede Globo, os repórteres zombando da aproximação do Otônio de Paula, que no passado criticava tanto Lula. E eu não estou criticando porque ele foi lá fazer uma oração, não, gente. Eu procuro ser muito coerente. Eu procuro ser muito sensato nas minhas críticas. Mas o problema é que o discurso muda radicalmente, é que ele deixa de falar o que teria que ser falado para o Lula e para a esquerda, e a gente vai percebendo a movimentação política, porque eu quero que você entenda que a minha crítica aqui não é ao Otônio de Paula, é ao Otônio de Paula e a Lula. Porque quando você vê, por exemplo, um Bolsonaro ali ligado com o Ricardo Nunes, quando você vê um Tarcísio ligado com o Ricardo Nunes, quando você vê eles lá em cima se dando bem, é porque no fundo eles não brigam. É porque na privacidade eles não são inimigos. O povo briga, o povo se desune, sabe? Mas eles estão juntos. E aí os jornalistas da Rede Globo estavam zombando, porque o Otônio de Paula, ele é um cristão, salvo engano ele é pastor, não tenho certeza, mas ele é evangélico, da Assembleia de Deus. Então as jornalistas estavam zombando. Deus fez um milagre, não, falando assim, ó, o milagre da transformação. Agora, quem operou o milagre? Uma zombaria total. E por que a zombaria? Porque a política hoje entrou dentro da igreja e ela domina a pauta diária dos cristãos. Hoje é mais importante a gente saber o que está acontecendo no mundo político do que ler o evangelho buscando, sabe, uma mudança de vida através da palavra de Deus. Aí eu queria encerrar dizendo aqui o seguinte: a esquerda faz o estrago fora da igreja, a direita faz o estrago dentro da igreja. Guarde isso aqui, isso é uma frase minha, você não vai encontrar em lugar nenhum. Portanto, se eu tiver que assumir os louros e as críticas por essa frase, eu vou assumir. Porque a esquerda faz o estrago fora da igreja, a direita faz o estrago dentro da igreja. É como eu tenho dito, Satanás ele se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. E é isso, gente. Então, que esse vídeo seja útil, que a gente, de fato, admita que política, sabe, já provou que é apenas um chiqueiro aonde tudo que vai sobrar para nós é sujeira e que a gente se volte única e exclusivamente para o evangelho, porque ele é o suficiente para mudar uma nação. Se o mundo está podre, é porque está faltando sal nessa terra. Se o mundo está em trevas, é porque está faltando luz nessa terra. Mas Jesus Cristo falou para a igreja: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, basta ser sal e basta ser luz para que esse mundo seja conservado e para que esse mundo seja iluminado. Que Deus abençoe a todos.